Saudações, boa noite, assalamu alaikum. Está a ver o jornal da HAC TV, portanto, o jornal para esta noite de terça-feira. Vamos às notícias para esta noite. Começamos sim com notas da Covid-19. Moçambique registrou mais 68 casos positivos da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Estes dados resultam da coleta de 1.593 amostras nas últimas 24 horas. Dos 68 casos positivos, 67 são de transmissão local e um caso importado. Dos casos reportados esta terça-feira, 65 são indivíduos de nacionalidade moçambicana, um sul-africano, um zimbabuiano, um francês. Todos os casos estão em isolamento domiciliar e decorre o processo de mapeamento dos seus contactos. Dos novos casos, 8 são da província de Cabo Delgado, 1 da Zambésia, 3 de Tete, 3 de Manica, 9 de Gaza, 3 da província de Maputo e 41 na cidade de Maputo. Assim, Moçambique passa a contar com um cumulativo de 3.508 casos positivos da Covid-19, dos quais 3.259 de transmissão local e 249 importados. O número de recuperados sobe para 1.809, com o registro de mais 148 casos de pessoas livres do vírus. Portanto, prevalecem os 21 óbitos devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 1.674 casos ativos de Covid-19, distribuídos da seguinte forma: província de Niassa, 12, Cabo Delgado, 184, Nampula, 249, Zambésia, 3, Tete, 11, Manica, 31, Sofala, 57, Inhambane, 28, Gaza, 17, a província de Maputo, 205 e Estado de Maputo, 877. São notas da abertura para este jornal de noite. Há 3 incidências. O Conselho Autárquico de Nampula refuta acusações de envolvimento em esquemas de dilapidação de fundos do erário público, que envolve a atual delegada provincial do Partido do Ramo nesta região do país. Em causa está uma notícia publicada por um jornal local que acusa a delegada de estar a desviar fundos em benefício de membros da sua formação política. Falando em conferência de imprensa convocada esta terça-feira, o diretor do gabinete do presidente do Conselho Autárquico de Nampula considerou ter sido uma atitude de má-fé por parte do órgão de informação que veiculou a notícia ao não contactar a idilidade para procurar explicações em torno da matéria. Segundo Sufulani, tudo começou quando, em janeiro deste ano, a cidadã Abibabá, que por sinal é também delegada provincial do Partido Renamo, remeteu um documento à idilidade a solicitar um apoio monetário de 40 mil meticais em forma de crédito para custear despesas de deslocação de um parente com problemas de saúde a fim de receber tratamento na capital do país, tendo referido o documento recebido um despacho favorável do presidente da autarquia. O valor seria restituído em 2 prestações de 20 mil meticais cada. Do valor solicitado, a idilidade conseguiu disponibilizar 36 mil meticais que foram retirados de fundos de receitas próprias do Conselho Autárquico de Nampula. O caso deveria ser despolitado por um jornal local que faz alusão a uma denúncia segundo a qual o valor em causa destinava-se a custear despesas referentes à ajuda dos custos, o que na ótica da idilidade não tem qualquer tipo de enquadramento pelo facto da referida cidadã não fazer parte dos quadros da instituição. A carta é esta, em que ela pede, o presidente autoriza e tem a transcrição do despacho, depois da autorização, datada de 17 de janeiro de 2020. Depois que fez esse pedido, e porque o pedido era claro, este apoio seria restituível em 2 prestações dentro do exercício econômico de 2020. Por causa disto, ela faz outra carta, que é envio de comprovativo. Este envio de comprovativo é porque ela depositou um valor de 20 mil, como vem neste talão, e por causa disso ela tem que enviar para dar a conhecer que já começou a restituir o valor diante deste cheque que ela recebeu neste pedido de apoio.
Uma outra situação que envolve a cidadã Abibaba está relacionada com a solicitação da sua viatura pessoal para ser usada na deslocação de uma visita proveniente de Portugal no âmbito de uma parceria na área imobiliária e industrial, tendo esta apresentado como condição a revisão da mesma numa oficina especializada cuja despesa seria suportada pela idilidade. O município pede à senhora Abibaba para alocar a sua viatura condigna para receber a visita. A senhora Abibaba recebeu este documento, de tal forma que vê que ela, ao receber, deu alguma assinatura. E ela simplesmente diz que a minha viatura não precisa que seja paga. A única coisa que se tem que fazer na minha viatura, e porque ela andou muito, é só fazer essa revisão e usem. Antes da revisão, não podem usar a viatura, porque é possível ter problemas mecânicos. E ficou claro, o Departamento dos Transportes, Comunicação e Trânsito fez esta informação proposta ao presidente do Conselho Municipal a explicar que a viatura precisava de uma revisão, não havia custos adicionais para pagar. O presidente autorizou no uso das suas competências e a viatura foi revista de acordo com esta fatura para forma. O diretor do gabinete do presidente do Conselho Autárquico de Nampula concluiu que a publicação da reportagem que dá conta do alegado envolvimento em esquemas de dilapidação de fundos do erário público não passou de uma tentativa de aproveitamento político visando criar fragilidades na governação do presidente Paulo Vanle. Enquanto isso, o Hospital Central de Nampula, a maior unidade sanitária da província, retomou esta segunda-feira os serviços de atendimento em consultas externas e cirurgias eletivas no âmbito da primeira fase do relaxamento das medidas de prevenção contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Numa primeira fase serão atendidos o mínimo de 20 pacientes durante o período da manhã, podendo estender-se sempre que a situação se justificar. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo diretor clínico daquela unidade sanitária, que acrescentou terem sido acauteladas todas as medidas de prevenção para evitar casos de contaminação pela Covid-19, com destaque para a colocação de baldes com água e sabão em todos os locais de entrada e circulação de pessoas, a observância do distanciamento físico e o uso obrigatório de máscaras. Nós sabemos que a pandemia ainda continua, por isso que todas as medidas que vêm sendo anunciadas desde o início terão que manter-se e serem reforçadas muito mais agora com a retoma das atividades, em que vamos ter um fluxo de pacientes e outros utentes nas nossas unidades sanitárias fora daquilo que tínhamos quando nós tínhamos a limitação das consultas externas das cirurgias eletivas. Isto implica para nós um maior desafio em termos daquilo que é o controle que nós devemos, como unidade sanitária, estabelecermos para a entrada dos utentes. Anselmo Vilanculos considerou que, apesar de constituir um grande desafio, o reinício das atividades de consultas externas vai exigir de todos um esforço adicional para que o processo ocorra com normalidade, de modo a evitar que a unidade sanitária se transforme num risco de contaminação pela pandemia da Covid-19. E é neste contexto que nós orientamos ao nosso coletivo para que todos os casos que vão aceder à nossa unidade sanitária tenham uma identificação para aqueles que vão para as consultas com uma data marcada. E essa data terá que ser exigida na entrada e as marcações vão ser por horas, para evitarmos aglomerado num único período de dia. Estamos todos recordados que normalmente as consultas eram no período de tarde. Agora, com o novo normal, as consultas vão iniciar no período de manhã. Isso para permitir que não haja aglomerações na unidade sanitária. Cada doente, no ato da marcação, vai ter o seu horário. Refira-se que, para além de Nampula, o Hospital Central atende pacientes provenientes das províncias da Zambésia, Cabo Delgado e Niassa.
A Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República apela aos governantes no sentido de serem mais eficazes nas ações de combate à corrupção na função pública. O apelo foi lançado pelo presidente da comissão que chefia uma equipa de parlamentares que esta terça-feira iniciou uma visita de trabalho à província de Nampula. Para Francisco Mucanheia, o governo deve continuar implacável na procura de mecanismos que possam conduzir à erradicação da corrupção na função pública e lança um desafio às autoridades governamentais no sentido de punirem exemplarmente aos funcionários e agentes do Estado que envolverem-se em esquemas de corrupção. Este fenómeno é um fenómeno transversal que ocorre não só no Conselho Municipal, como deve saber. Há também atos de corrupção a decorrerem em outras instituições. Então é importante que o Conselho Executivo Provincial, o Conselho de Representação, dos Serviços de Representação do Estado na província, todas as outras entidades possam efetivamente assumir este compromisso que já vem no programa quinquenal do governo, de combater severamente a corrupção. Portanto, é uma recomendação geral que nós fazemos, não só para o Conselho Municipal, mas para todas as instituições e também, naturalmente, continuar a apelar para que os órgãos da administração da justiça, nomeadamente o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que tem representação aqui, possam continuar, como têm feito, a ser implacáveis para aqueles atos que comprovadamente serem, confirmados serem atos de corrupção. Durante 3 dias, a Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República irá trabalhar nos distritos de Munapo, Memba e Nacala Porto, onde pretende avaliar os níveis de implementação das ações do governo referentes ao exercício econômico de 2020. Temos que fiscalizar ou controlar se aqueles planos que nós aprovamos na Assembleia da República estão a ser implementados ou não. Se há avanços, se há dificuldades, quais são as dificuldades e o que a Assembleia da República pode fazer para garantir que o trabalho decorra da melhor forma. A nossa Comissão da Administração Pública e Poder Local, ela é responsável por todas as matérias que têm a ver com a organização e funcionamento da administração pública a todos os níveis, desde o nível central, o nível provincial, o nível distrital, até a comunidade, até a localidade. Esta comissão tem este mandato. É a comissão também responsável por matérias ligadas à descentralização. Portanto, olhamos pela forma como é que os órgãos de governação descentralizada, que são os conselhos executivos provinciais, as autarquias, como é que funcionam, qual é a dinâmica de desenvolvimento que acontece como resultado da implementação dos seus programas. Também olhamos pela questão dos funcionários e agentes do Estado. Quais são os avanços, quais são os aspectos que precisam de ser corrigidos, os desafios, as perspectivas, para poder alimentar a Assembleia da República, caso seja necessário rever alguma legislação, podermos fazer com conhecimento de causa. Esta terça-feira, os parlamentares mantiveram encontro com o governador da província de Nampula, onde foram informados sobre o funcionamento dos órgãos da administração pública no contexto da governação descentralizada em curso no país. O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, conferiu passe esta terça-feira a 2 diretores provinciais, igual número de assessores, para ocuparem cargos no Conselho Executivo Provincial no âmbito da governação descentralizada em curso no país. Trata-se dos diretores provinciais de Desenvolvimento Territorial e Ambiente e das Obras Públicas. A cerimónia de tomada de posse dos novos dirigentes do Conselho Executivo Provincial teve lugar nas instalações do Governo e nelas estiveram presentes diretores provinciais e quadros afetos ao Gabinete de Trabalhos do Governador de Nampula. Para ocupar a pasta de Diretora Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente foi indicada Cécia José Caranguesa, enquanto que Silvino José Moreno passou a Diretor Provincial das Obras Públicas. Rodrigues Salmani Mbaraca e Celso Nunes Aleixo tomaram posse como assessores do Gabinete do Governador da província de Nampula. No seu discurso de ocasião,
O governador de Nampula pediu aos novos empossados para contribuírem com os seus conhecimentos e competências nas ações que visam o desenvolvimento socioeconómico da província, enquadrados no plano quinquenal para o período 2020-2024. Esperamos de vós uma entrega total e muita proatividade, procurando aperfeiçoar cada vez mais a vossa prestação de serviços. Queremos serviços de qualidade, com a devida eficiência e eficácia. Não hesitem, despoletem os vossos conhecimentos, criatividade e partilhem com os demais para uma boa imagem e serviços deste Conselho Executivo Provincial. Caros empossados, estamos confiantes de que com a vossa experiência, conhecimento, dedicação e criatividade vão realizar com sucesso as vossas funções e vão dar uma mais-valia ao nosso órgão executivo. Por seu turno, os novos diretores reafirmaram o compromisso de desempenhar na materialização dos desafios impostos pela atual conjuntura do país e na melhoria das condições de vida da população. Temos que trabalhar em volta daquilo que é o desenvolvimento territorial e do ambiente. E focou 2 pontos principais, que é o combate à erosão e a questão das queimadas descontroladas, que é um problema que tem assolado Nampula e não só. E isso tem contribuído muito para a ocorrência de outros problemas. Então vamos trabalhar junto com a equipa deste setor, com vista a minimizar os problemas de erosão e também das queimadas descontroladas. O principal desafio para esta província é melhorar o nível de abastecimento de água, e melhorar também o nível de saneamento. A primeira atividade, evidentemente, é aumentar o número de postos existentes a nível do distrito, a nível das localidades, a nível das povoações, aumentar o número de sistemas de abastecimento de água, olhar para o processo de manutenção dos equipamentos, portanto, de abastecimento de água, e também educar as pessoas a saber usar água. Com a tomada de posse dos novos dirigentes, fica assim completa a composição do Conselho Executivo de Nampula, que vai dirigir os destinos da província nos próximos 5 anos. As esposas de administradores distritais, tanto de presidentes dos municípios e diretores dos serviços provinciais, estiveram reunidas esta terça-feira em Nampula para um debate de estratégias visando o combate a doenças endémicas que afetam a população. Sob a orientação da esposa do secretário do Estado da província, o encontro abordou temas relacionados com as principais estratégias a serem adotadas para a melhoria das ações de combate a doenças com a Covid-19, a malária e a cólera, principais responsáveis dos internamentos nas unidades sanitárias. A expectativa é muito grande. Queremos aqui um plano de atividade que vai de setembro até dezembro, que temos como pilares a redução da malária e cólera. Queremos fazer uma limpeza nas casas da população, quer dizer, as mulheres dos distritos vão replicar esta atividade nos seus distritos, limpeza de quintal, neste caso, e também temos a desnutrição crônica, que é fazer quintais. Sabemos que nos distritos tem problema de desnutrição crônica e queremos incentivar para que todas as mulheres do distrito possam replicar também esta nossa visão, objetivo de as mamães possam fazer mais chambas inteligentes para que possa diversificar a alimentação. O encontro serviu igualmente para a elaboração de um programa que será implementado nos próximos 3 meses, que deverá contribuir para a redução do impacto negativo provocado pelas doenças endémicas nas comunidades da província de Nampula. Neste caso temos cerca de 15 mil deslocados e estão quase em todos os distritos. Queremos também apelar às mamães aqui presentes para que possam fazer uma réplica de como pode-se apoiar junto ao nosso governo para que possa chegar apoio a essas famílias. Um movimento, um objetivo para que possamos amadrinhar as escolas. Cada distrito possa ter uma madrinha nas escolas nas primeiras semanas do mês para acompanhar as crianças que vão voltar à escola, a prevenção do Covid-19, o uso da máscara e a lavagem das mãos. As participantes realçaram a importância do encontro, que irá certamente contribuir para a redução das elevadas taxas de prevalência de doenças no seio das comunidades. Vou levar as informações que tive
e vou fazer chegar às mamães. Também, como tenho feito também umas visitas, umas palestras no distrito, nos círculos, acho que vou reunir com as senhoras de Munapo para fazer chegar também para melhorarmos as medidas de prevenção da Covid-19 e também... Depois deste encontro é de fazer réplica de tudo aquilo que pude aprender aqui, que pude ouvir, por exemplo, disseminar a propagação do Covid-19, mas é um trabalho que já está sendo feito desde que começou, mas pronto, não podemos parar, né? Porque a doença ainda existe, então vamos dar continuidade e em questão da prevenção do Covid-19, uso da máscara e distanciamento, todas aquelas medidas de prevenção ao Covid-19. Preocupa realmente neste momento é a falta de uso de máscara, né? Quer dizer, no princípio usavam máscara, mas ultimamente nota-se que muita gente já está a arrumar as máscaras. As nossas entrevistadas reafirmaram o compromisso de serem portadoras das mensagens de sensibilização a serem transmitidas às comunidades para a redução dos índices de contaminação das doenças. Portanto, bem, haja esta iniciativa, esperamos sim que haja réplicas aqui nos distritos. Também damos a informação da noite referente a esta terça-feira. Votos de uma ótima recepção à nossa programação. Já sabe, somos a Hack TV, a tela da verdade. Até lá, fique bem, boa noite. Assalamu alaikum. Até mais.